E aí, bom dia, boa tarde ou boa noite. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a estrutura do while, que é uma continuação direta do vídeo do while. Essa estrutura em específico não tem muita coisa para falar sobre ela, porque é como se a gente estivesse estudando uma estrutura específica para criação de menus ou coisas que tem que se repetir mais vezes. E também no caso, isso também se aplica a menus. No caso, a estrutura do while acaba sendo uma estrutura de repetição em Java, também chamada de looping. A sua função acaba sendo executar um bloco de código repetidamente enquanto uma condição for verdadeira. Mas a parada do while não acaba só aí. A principal diferença entre o while tradicional é que o bloco do while é executado pelo menos uma vez, mesmo que a condição seja falsa na primeira verificação. No while, acaba sendo comum a condição ser verificada antes do primeiro bloco, podendo nem executar nada se a condição inicial for falsa. Ou seja, o do while ele vai executar a função mesmo se ela for falsa, ele não quer saber. Entendeu? E em outras palavras, o while ele vai verificar primeiro e vai executar depois. O do while ele vai executar primeiro e verificar depois. Vamos escrever essa parte aqui para deixar mais explicadinho para vocês. No caso, o while ele vai verificar primeiro e executar depois. O do while vai executar primeiro, verificar depois. Então acaba que é como se fosse ao contrário, sabe? É como se fosse não, ele é ao contrário. E isso é uma parada que também me pega muito. Mas continuando. A sintaxe do while, ela é simples, mas ela merece mais atenção nos pequenos detalhes. Como eu falei para vocês, ela meio que funciona diferente do que a gente está acostumado. Então, o bloco de uma função do while, ele vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu descer aqui essa função para a gente continuar a nossa explicação. Deixa eu apagar aqui. Geralmente eu tenho o costume de dar mais espaço para não acontecer essas... Aqui, por exemplo, agora tá maneiro, não vou rodar em nada. O do chaves, o bloco de código que vai ser executado, e abaixo dele vai entrar o while com a condição. E as principais informações dessa parada, por enquanto, é a seguinte: o bloco de código que fica entre as chaves, ela tem que retornar uma condição de um valor booleano, então tem que ser falso ou verdadeiro. E o ponto e vírgula depois do while, que no caso é esse aqui, o ponto e vírgula que a gente está acostumado a usar. É obrigatório, que nem eu sempre bato nessa tecla, para a gente não esquecer do ponto e vírgula. E se a gente esquecer, o compilador ele simplesmente vai reclamar. Entendeu? Ele vai reclamar que a gente não está usando o ponto e vírgula. Continuando a nossa explicação, e como vai funcionar o fluxo de execução do while. O do while, ele executa o bloco dentro do do, que é esse código aqui, que na próxima, conforme a gente for decorrendo esse vídeo, eu vou dar um exemplo muito interessante de um menu. E continuando, ele avalia a condição do while. Se a condição for true, ele volta para o começo. Se a condição for falsa, ele sai do loop e continua o programa. E então a nossa visualização em uma... Como que é o termo certo? Um diagrama? Acho que pode ser um diagrama.
A gente vai primeiro executar um bloco do. O código vai avaliar a condição, depois ele vai perguntar se é true. Se for true, ele volta para o primeiro bloco. Se não, é false, o código é encerrado. Então a gente, baseando nessa lógica, a gente acaba tendo não é uma percepção diferente, mas ela acaba sendo um pouquinho mais diferente, sabe? Acaba sendo diferente. Eu vou dar um exemplo aqui de um menu que ele foi feito nessa estrutura de do while, que foi exatamente o mesmo menu que eu mencionei agora no comecinho. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um import java util scanner. A gente vai usar o scanner mais à frente. Inclusive eu quero testar uma parada aqui que eu achei ela interessante. Continuando, nós vamos dar um int, o picão. Eu acho engraçado esse termo na programação, que a gente não pode botar ponto vírgula e acentuação. Então tipo, o pição virar o picão. Lá ele. Continuando, a gente vai colocar um system.out println. Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V para a gente ir mais rápido. Vamos colocar aqui 5 opções. Vamos colocar aqui a primeira mensagem. A primeira mensagem vai ser um menu. A segunda mensagem vai ser jogar. 2, configurações. 3, sair. E o quarto, que vai ser escolha uma opção. E embaixo desse escolha sua opção, a gente vai colocar aqui, ó, o picão new scanner system in. A gente vai colocar aqui next int. A gente vai fechar. Agora a gente vai entrar com o nosso switch, o picão, chaves, case 1, que ela vai funcionar da seguinte forma: system.out println, iniciando o jogo. 3 pontinhos, break, e a gente repete case 2, system.out println, abrindo configurações, break. É sempre importante a gente colocar o break no final de cada case também, mas o break não funciona só no switch, ele também funciona em outras estruturas em Java. Case 3, system.out println. E não, já foi o println. A gente vai colocar aqui, colocamos primeira opção, segunda opção, terceira opção, saindo do programa. 3 pontinhos. Ponto e vírgula, break. E agora a gente vai colocar um default. System.out println, opção inválida. Sabendo dessa condição, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um break também. A gente vai descer aqui, a gente vai dar um break. Aqui,
a gente vai colocar o nosso while. Opção, opicão. E como é que esse código vai funcionar? O menu ele vai ser mostrado repentinamente até o usuário sair. E mesmo que a primeira escolha seja 3, o menu aparece mais uma vez antes de sair. Vamos testar o código para ver se não deu nenhum erro de compilação? A gente vai escolher a opção 1, iniciando o jogo, opção 2, abrindo configurações, opção 3, saindo do programa. Basicamente, essa estrutura ela vai se repetir até a gente escolher a opção 3. E continuando a nossa explicação, quais são as principais diferenças entre o while e do while? As características principais são As características principais são ordem de verificação, execução mínima e uso tópico. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um comentário aqui de múltiplas linhas e vamos colocar o seguinte: ordem de verificação do while. Primeiro, ele faz antes do bloco pode nem executar e tem condições pré-determinadas. Agora, a característica do while ela funciona da seguinte forma. Ela tem, deixa eu colocar aqui, do while. Não, vamos manter aqui que eu coloquei no começo, ordem de verificação do while. Ela tem a seguinte característica. Ela funciona depois do bloco e ela roda sempre. Basicamente, o do while ele é simplificado. Então, a gente vai fazer mais o que? A gente vai ter pequenos cuidados agora a serem tomados. Eu vou falar desses cuidados agora. Deixa eu só apagar isso aqui. Vamos falar deles agora. Esquecer do ponto e vírgula após o while, ele vai dar erro por falta do ponto e vírgula. Criar loops infinitos acidentalmente. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu vou falar sobre essa função no do while também, para não fazer um vídeo muito longo falando sobre como evitar tal coisa, sendo que já dá para implementar tudo num vídeo só. Então a gente vai funcionar da seguinte forma a nossa explicação para evitar loops infinitos no do while. A gente vai criar uma condição, um código que ele já vai ser falho, do system.out.println x. E o que vai pegar nesse código da gente? A gente não colocou o incrementador. Então aqui, vamos executar. Vamos colocar aqui o while, ponto e vírgula. O código ele vai rodar infinitamente, se a teoria estiver correta. Tá vendo? Ele ficou printando isso aqui várias e várias vezes, zero. Infinitamente mesmo, olha. Os criados que levaram a memória RAM. Enfim, vamos lá. A correção vai ser isso aqui, x++. Meu mouse está ruim, por favor, não reparem. Tá vendo que agora ele não foi infinitamente por causa simplesmente do incrementador. Se a gente não colocar o incrementador, o código ele roda infinitamente. Infinitamente. E também tem o fato da gente colocar uma condição sempre verdadeira. Como, por exemplo, o que seria uma condição sempre verdadeira? Uma condição sempre verdadeira, ela é basicamente isso aqui. Do system.out.println, isso não para nunca.
Isso não para nunca. E a gente vai colocar aqui, ó, o while true. Vamos ver? Tá vendo? Já foi infinitamente. De novo. Então a gente tem sempre que se atentar a ter um escape. Escape sempre dos nossos códigos. Isso acontece, na verdade pode acontecer intencionalmente. Como um servidor, um jogo. Mas ele precisa de um break interno para poder sair desse looping. Então, a gente vai seguir a nossa explicação. Vamos falar agora sobre os loopings alinhados. O looping alinhado ele serve para mostrar que é possível colocar um do while dentro de outro do while. Como, por exemplo, em submenus ou em tabelas de multiplicação. Eu vou escrever aqui um código para vocês terem uma noção do que é você colocar um do dentro de um do. E pode ser uma ideia até um pouco meia diferente. Inclusive não só para vocês, mas para mim também. Então aqui eu vou colocar o seguinte: int j igual a 1 do. E dentro desse do a gente vai colocar o system.out println e multiplica por j mais ponto e vírgula j mais. Aqui a gente vai colocar um while j system.out print ln, deixa vazio, e mais dois pontos, while e três. Vamos ver se não vai ficar infinito? Vamos ver se não vai ficar infinito. Ah, esqueci do ponto de vírgula, que maneiro. Eu falo e eu esqueço. Ó, não ficou infinito, tá vendo? Então o que a gente fez? A gente fez uma estrutura de do dentro de um do. Scooby-Doo. Enfim, acabando de ficar falando besteira. E o que isso aqui faz? O que esse nosso código aqui ele faz? Ele gera uma mini tabela 3x3. E isso mostra um conceito de um loop dentro de um looping. Isso aqui é muito maneiro da gente trabalhar essa ideia. Acho muito maneiro mesmo. E continuando. A gente também pode usar o conceito de break e continue. E o que seria um break? O break eu já falei aqui, mas eu vou tornar a repetir. O break serve para sair rapidamente do loop, mesmo que seja true. E o continue, o que ele serve? Ele vai pular para a próxima iteração, reavaliando a condição no while. Então, a gente sabendo disso, deixa eu aqui dar um exemplo para vocês do que seria essa parada. Então vamos lá. Int x 0, dos pontos, if x continue, continue minúsculo, obviamente, system.out println print x if x 7 break vamos colocar aqui o while true.
Ah, eu não abri o do. Maneiro, falei, eu esqueci do do. Eu fui só escrevendo o código. Vamos refazer aqui. Que esse código, gente, eu escrevi ele previamente, tá? Eu escrevi ele previamente, mas sempre passa alguma coisa. Int x igual a 0. Do. Oh, meu Deus. Tá, do. X mais. Incremento. If x. If continue system.out print ln x if x set break. Aí aqui a gente vai colocar o while true. Tá vendo que aquele erro profano já sumiu? Pois é. Tá vendo? Ele basicamente ele mostrou um controle mais fino sobre o loop, além da condição simples. Ou seja, a gente fez um loop controlado sem precisar escrever uma linha de código gigantesca. E também tem condições mais complexas. Condições que... Eu vou dar um exemplo para vocês agora, que ela vai funcionar da seguinte forma. Calma aí, deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Condições complexas. Vamos colocar um do system.out print ln. Digite um número de 1. Digite um número entre 1 e 10. Deixa eu ver. Número igual a scanner ponto next int. Isso aqui tem uma função bem nova para mim, tá? Então na verdade não vou dar esse exemplo não, porque dá para fazer melhor e eu não vou fazer nesse vídeo agora. Eu já dei exemplos bons, mas eu posso trabalhar em exemplos mais complexos também na estrutura de do while. Só que o vídeo já está para 22 minutos, não para 23 agora. Vamos dar uma continuação desse vídeo depois. E vamos aqui para a gente falar sobre os 10 erros mais comuns no do while e até mesmo no while. Os erros mais comuns que acontecem é literalmente confundir a estrutura de do while com o while. Esquecer que cada um looping faz. Mas basicamente se pensar que o do while ele começa todo zoado, todo bugado. Quer dizer, na nossa cabeça, mas na linguagem do Java tem sentido. Esquecer o ponto e vírgula, criar loops infinitos acidentais, misturar break e continue de forma que a lógica acabe ficando confusa e as condições possam ficar mal formuladas e se tornando falsas. Gente, basicamente, o que eu quero dizer para vocês aqui, o while, ele acaba sendo um pouco mais complexo em algumas partes, mas nem tão complexo porque não é uma parada muito para você criar menus. Mas não que ele vá ser utilizado em uma estrutura comercial. Entendeu? Ele está ali mais para ter um recurso a mais. Mas sendo bem sincero, eu mesmo não usaria muito o do while além de criar um menu. Então, meus amigos, o nosso vídeo de hoje foi baseado nisso, na estrutura de while. E eu agradeço a todos que assistiram até aqui. É isso aí, valeu e obrigado a todos. É nóis!